Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV I. Nós vamos bater um papo com uma das personalidades mais importantes, mais influentes de Ilhéus. Ele já vem desenvolvendo um trabalho de gestão há algum tempo, está enfronhado na política, inclusive regional, e é muito conhecido. Uma pessoa inteligente, uma pessoa de uma visão além daquilo que a gente pode supor que virá como resultado eleitoral ou como desfecho de uma campanha, mas que tem se notabilizado pela sua parcimonidade, pela sua tolerância, mas sobretudo pelo o seu jeito de fazer política de maneira equilibrada, de maneira bem planejada e, sobretudo, organizada. Estou me referindo ao ex-secretário de Comunicação, ao atual assessor do gabinete do prefeito Marão, meu querido amigo Mauro, com quem a gente começa agora a travar aqui um bate-papo. A gente vai dar uma pincelada nos acontecimentos ilhéenses, nós vamos dar um passeio, nas ocorrências relacionadas à questão da gestão, da política, porque talvez seja Mauro uma das pessoas mais conhecedoras de toda essa situação. Mauro, meu querido, bom dia. Bom dia, Val. Bom dia, amigos da TVI. No programa Olho no Olho. É um prazer, Val. Obrigado pelos adjetivos, pelas palavras. Posso dizer também que a recíproca é verdadeira, né? E me orgulho muito de estar aqui nesse momento, batendo esse bate-papo com você, né? Que é um aprendizado também. É Você é isso um aí. cara que eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Quando eu estava como secretário de comunicação, que a gente pôde, naquele momento, trocar diversas figurinhas, né? Em termos da comunicação, da política. Então, eu aprendi muito com você e agradeço essa nossa amizade. Bom, seria redundante dizer que a reciprocidade é verdadeira. Meu amigo, deixa eu te falar. Ilhéus vive um momento de intensa, né, atividade, de prosperidade, desenvolvimento, sobretudo no campo humano. A gente poderia até, sem nenhum receio de estar cometendo um equívoco, estabelecer uma periodicidade, né? Tipo assim, Ilhéus de antes e Ilhéus depois, ou durante esse momento aí, do Marão como prefeito. A gente percebe Ilhéus ficou mais bonita. Ilhéus que sempre foi uma cidade muito bonita, né? Ilhéus que faz também as itabunenses serem mais bonitas. Mas o fato é que Ilhéus está tendo, né, um desenvolvimento muito grande, né? Não só na área urbanística, né, na questão das vias públicas, das praças, dos novos, das novas obras que sendo construídas na questão da trafegabilidade, do trânsito, né, da infraestrutura. Ilhéus também tem cuidado bem da questão da educação, com requalificações de escolas, implementações de projetos que são desenvolvidos e que acabam contribuindo bastante para uma melhor educação. Mas, enfim, Ilhéus tem sido referência de boa gestão na Bahia. Isto se deve a uma equipe como um todo, se deve à impetuosidade do Marão em exigir do secretariado o resultado. Qual é o desenho que você faz dentro desse conceito e desse contexto, meu querido Mauro? Meu amigo Val, a verdade é nosso prefeito Marão pegou uma cidade desacreditada, né? Tanto na questão da sua infraestrutura, como na questão também da, do seu funcionalismo público e com os fornecedores, né? Que não, as pessoas que vinham investir não acreditavam na cidade. Então, o Mário passou a dar esse crédito, passou a gerir a cidade de outra forma, de outro olhar, né? Olhando olho no olho e não prometendo, mas realizando. Ilhéus é uma cidade complexa na sua estrutura, na sua infraestrutura. Podemos ver que com essas intempestividades das chuvas, nós estamos aí com uma cidade realmente precisando de zeladoria, né? Mas Mário pegou uma cidade que veio ao longo desses anos, Val, você pôde acompanhar, que a gente veio fazendo o dever de casa. Aquela obrigação, como dizem muito, fez, mas é obrigação. Isso é fato. O governo tem se preocupado em fazer o básico, mas não deixando de atender aquilo que realmente Ilhéus precisa avançar em outras áreas, né? Podemos ver que Ilhéus, no início de 2017, do governo de Mário, nós tínhamos uma atenção básica de 13%. Hoje nós estamos com quase 65% da atenção básica. Claro, precisamos melhorar? Sim, precisamos melhorar muito.
Mas o que foi feito durante esses 7 anos do governo Mário foi justamente isso, dar uma valorização aos serviços essenciais do município, tanto a educação como a saúde, né, como o social. Então a gente vem chegando aos 7 anos e 5 meses, 6 meses de governo, com o Mário andando nas ruas, olhando o olho no olho com o povo, né? E não sendo achacalhado como muitos eram antes, né? Então, isso é o que nos deixa muito prazeroso em participar de um governo que tem feito o dever de casa, tem cumprido com suas obrigações. Isso que é o mais importante. Ô Mauro, eu fui coordenador de DST-AIDS em Ilhéus e, em função disso, eu acabei tendo conhecimento da geografia de Ilhéus, né? São dezenas de distritos, são morros, dezenas de morros, quer dizer, é uma cidade complexa, é uma cidade muito difícil, talvez até que não exista, acho que não exista na Bahia, uma cidade mais difícil de você fazer gestão pública, porque a acessibilidade é muito, muito complicada, muito difícil. Tem distritos em Ilhéus que é mais fácil você sair de Ilhéus para ir, por exemplo, em Camaquã, é mais perto, do que ir, sabe, para um dos distritos. Inema mesmo, parece que fica a 80 quilômetros, É né? 100 quilômetros, 100 100 quilômetros, quer dizer, quilômetros, 100 quilômetros. você tem de Itabuna a Você tem Banco Camaquã 100 Central ali, quilômetros. Banco Central. Então, fazer gestão numa cidade com essa complexidade é óbvio que é muito mais difícil. Só para você ter ideia, Itabuna tem 98% da sua demografia centrada na zona urbana, somente 2% é da zona rural, incluindo aí os dois distritos, que é Mutuns e Itamaracá. Então é muito mais difícil fazer gestão em Ilhéus. Além deste fato, Ilhéus teve o agravante das enchentes, que atrapalharam muitos municípios, mas quando o município é cheio de morros, é claro que as enchentes são mais inconsequentes, são mais terríveis. E além da pandemia. Mas sobreviveu. Sobreviveu sem perder qualidade de ritmo de gestão. Pois é, Val. Nós tivemos, além da pandemia, nós tivemos o óleo nas praias, Sim, também teve né? esse Que foi outra agravante. intempestividade, outra situação que nos deixou muito preocupado. Mas Mário soube conduzir muito bem o processo de pandemia, né? Foi a cidade que teve um acolhimento indiscutível do governo do estado. Nós montamos lá um centro da Covid, o primeiro centro da Covid da Bahia foi Ilhéus, e conseguimos evitar, né, muitas mortes, apesar de termos, né, perdido alguns amigos, muitos amigos, mas infelizmente a gente não conseguiu evitar. Dentre outras coisas, Val, a gente precisa informar e falar para a população também, né, porque uma cidade gerida como a de Ilhéus, né, Ilhéus é uma cidade rodeada de morros. Quem conhece Ilhéus sabe. Então, quando chove é problema, quando faz sol é problema. Quando chove e faz sol, é problema dobrado. Além dos problemas das estradas vicinais. Então, a gente tem feito uma gestão com responsabilidade acima de tudo. Sabemos da dificuldade, porque antigamente era um problema que existia, que era a lama, né? Aí nós hoje temos 230 ruas que eram da lama, hoje estão asfaltadas. Então, hoje tem buraco, mas antigamente era lama. Então, mudou o problema de Ilhéus. Antigamente a gente tinha fornecedor que não recebia, ficava 6 meses na porta da prefeitura para receber. Hoje em dia já recebe. Antigamente tinha os professores que ficavam em greve, 60, 90 dias na porta da prefeitura, hoje não ficam mais, hoje já não tem mais greve, né? Então hoje tem servidores hoje que recebem dias. O ticket de alimentação que era de 150, hoje 630. Então veja o avanço que nós tivemos, né, em todas as áreas da gestão do município. Então é dessa forma que a gente pensa em fazer o nosso sucessor para dar continuidade. Bento é um cara, se vai tocar na sua, não sei, mas o nosso pré-candidato Bento é um cara que se coloca como grande gestor, né, que deu ao lado de Mário essa eficiência na gestão pública de Ilhéus. E para isso o prefeito tem indicado seu nome para sucedê-lo. E não tenho dúvida, Val, que a gente vai avançar e vamos conseguir sim. É isso aí. Olha, você citou aí o centro da Covid. Eu quero relatar que eu fui acometido de Covid, né, e assim que Marão soube da minha situação, falou, não, você não vai ficar em Itabuna, você vem para Ilhéus. E aí me levou para um hotel, Mamuã, se não me engano, Mamuã, Mamuã, mas não estava como hotel, estava como centro de amparo Centro de aos apoio, pacientes, de apoio aos de pacientes de apoio. Covid. E eu fiquei lá 9 dias e foi interessante, cara, que naquele período, inclusive Saldanha, meu querido e saudoso amigo Saldanha, faleceu. Nesse período, vários amigos meus da categoria de comunicação, todo dia eu tinha notícia de um colega meu
da imprensa falecendo, todos os dias. E eu ali muito bem assistido, porque havia ali uma equipe multidisciplinar, vários médicos, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, Sem enfim, social. assistente social. Era uma coisa que chegava até me deixar chateado algumas vezes. Toda hora me ofereciam coisas que eu não esperava, sabe? E às vezes até de maneira repetitiva, mas dentro de um tratamento que estava sendo bem planejado. Mas eu não entendia naquele momento toda aquela assistência. Enfim, Era é, eu, tudo novo, né, Val? eu Naquele quero. momento lá era tudo, Por que que tudo eu novo. quero voltar a esse assunto, né? Porque eu não vi nada igual, não vi. Eu não tinha feito depoimento a respeito desse assunto naquele período, mas eu faço agora. Eu não vi absolutamente nada igual no noticiário nacional. Nunca ouvi falar que houvesse em uma cidade, até aquele momento, um trabalho tão sistemático, tão De constante acolhimento. de acolhimento como o havido em Ilhéus. E por isso que eu quero parabenizar a gestão, quero parabenizar o prefeito Marão, o seu setor de saúde, enfim, porque foi realmente um diferencial. Eu não vou dizer que eu sobrevivi em função disso, mas esta com certeza foi uma das causas que me fizeram resistir, né? Estou vivo em função desse tratamento que eu recebi lá em Ilhéus. Sou muito grato mesmo, né, por este fato. Mas é claro que Ilhéus acabou, em função dessa realidade, sendo reconhecida nacionalmente também, não é isso? Exato, Val. Esse centro de referência de acolhimento à Covid foi o primeiro da Bahia, né? Então, tem até hoje pessoas que vão lá na prefeitura agradecer o prefeito pelo acolhimento, né? Porque naquele momento todo mundo estava apavorado, né? Com a situação da pandemia, ninguém sabia como cuidar, como tratar. Então, qualquer coisa nova que vinha para acalentar, né, as pessoas, era uma coisa nova, era uma coisa positiva. E naquele momento o prefeito médico, né, sensível àquela situação, acho que o Brasil todo sensível, preocupado, né, com as pessoas, a gente procurou dar um acolhimento devido para que as pessoas sentissem acolhida, sentissem protegida. E era aquilo que a gente poderia naquele momento fazer. Então, Ilhéus foi referência a nível nacional, porque foi dali que começou esse processo de conscientização dos cuidados, né, da forma como você tem que tratar as pessoas que vinham de Covid, que a pessoa tinha um Covid, então se isolava, ficava no setor de acolhimento lá e tinha todo um tratamento adequado, né, de tratamento em geral, né, assistente social, médico, psicólogos. Então só saía de lá depois que já tivesse feito todos os exames e praticamente já sem processo nenhum da Covid. Que Então foi um foi. momento muito oportuno no governo que a gente pôde sensibilizar, pôde ver o que realmente a gente estava passando naquele momento, né? Que a gente não tinha ideia do tamanho, da proporcionalidade que aquilo iria tomar. Então foi muito positivo naquele momento, o governo tomou a decisão certa. Depois tivemos o Centro Covid, né? Que foi feito ali no Centro de Convenções, com várias salas de semi-intensivas de UTI, atendimento, aquele atendimento de acolhimento no primeiro momento, que a pessoa ia lá, fazia o teste, e aí já com o estado mais avançado, a gente poderia, aquelas pessoas tendo vaga, ficava lá, já fazendo o tratamento, né? Houve a pactuação também com outros municípios, que foi importante, porque tinha outros municípios que não tinham condições de tratar os pacientes com Covid, então vinha para Ilhéus, então o prefeito sabiamente sobre pactuar tanto em outros municípios, mas também com outros hospitais da região, para que as pessoas pudessem vir, ser atendidas e ser curadas. E graças a Deus, Val, não é só a questão da referência não, mas é o amor, o cuidado que o prefeito teve com o povo de Ilhéus e com a região também. Outra coisa que a gente observa em Ilhéus é que, quando você fala em administração pública, normalmente o conceito é de cuidar bem de setores como da saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, estradas vicinais, enfim. Mas uma coisa que eu também percebi, eu tenho imóvel em Ilhéus, eu percebi o seguinte, que as praias elas estão muito mais constantemente limpas, né? Porque antes era horrível, era horrível. Eu me recordo, eu era do Partido Verde há uns 20 anos atrás, e nós saímos daqui num compadrio com o Partido Verde de Ilhéus e fizemos um mutirão de limpeza nas praias. E a gente percebe também, por exemplo, com o advento das enchentes, foram duas enchentes recentes, e é claro que Itabuna acaba contribuindo para a poluição das praias, porque as baronesas
que vem de toda a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, acaba caindo lá nas praias, mas a gente percebe que há uma atenção especial do cuidar das praias, porque a praia acaba sendo o cartão postal de Ilhéus. Muitas pessoas, sobretudo vindo de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, que são locais que não têm praia, sobretudo Brasília e Goiás e Minas Gerais, essas pessoas querem chegar numa cidade de praia e encontrá-las limpas, higienizadas. E a gente percebe que houve um diferencial, né? Esses últimos 7, 6 anos, as praias de Ilhéus têm sido melhor cuidadas pela gestão pública. Existe nesse contexto uma programação ou é sistemático isso? Não, não foi uma coisa programada? Não, 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 é natural, né, Val? O gestor que se preocupa não só com as praias, mas em manter a cidade limpa, isso faz parte da gestão. Isso aí é uma programação natural do gestor público, de colocar pessoas capacitadas que possam dar resposta, que possam atender a necessidade da população. E por a praia ser um cartão postal nosso, ela deve, por obrigação, estarem limpas, né? Então isso o Mário sempre deixou, o prefeito Mário sempre deixou claro que uma cidade limpa, ela atrai o turista, ela atrai desenvolvimento, ela traz progresso. Então, isso é um problema que existia nas outras gestões, não só das praias limpas, mas também era da questão da limpeza urbana na cidade, né? O lixo. Ilhéus é uma cidade que era tido como uma cidade imunda. Se eu não me engano, eu participei de uma audiência pública, até dentro do próprio gabinete do prefeito, onde a ANAC notificou o município querendo fechar o aeroporto de Ilhéus. Por quê? Porque o lixão de Itariri era aqui, perto ali do Iguape, você conhece, e os urubus sobrevoavam ali a área que é rota de avião. Então houve ameaça de até na época fechar o aeroporto de Ilhéus por conta disso. Então veja que o problema não era só das praias, né? Ilhéus fazia Ilhéus hoje tem uma limpeza nas praias, mas isso aí é um problema, é uma coisa natural da gestão pública, que deve estar limpa. A cidade em si deve estar limpa. A gestão pública tem que se preocupar não só com as praias, mas também em termos da área urbana, né, da cidade, com a coleta de lixo sendo recolhida, as coisas. Então é isso, a gente preza pela uma gestão por qualificação, por qualidade. Outra coisa também que a gente observa é que normalmente as pessoas falam assim, olha, o governo que não for aliado com o governo do Estado, com o governo federal, não anda, não avança. Só que Ilhéus sempre teve governos aliados, né, do governo do Estado e do governo da União, e as coisas não andaram como estão andando hoje, né? E a gente percebe que a parceria do governo do município com os governos da União e do Estado tem dado resultado. É uma coisa que a gente sempre tem. É engraçado, né, Val? A gente está no momento da política, então as pessoas sempre fazem esse questionamento. Então a gente precisa também relembrar. Quando foi que Ilhéus não foi base do governo do Estado? Se você fizer uma análise aí de 20, 30 anos, todos os governos municipais foi base do governo do Estado. Se você analisar bem as outras gestões. A diferença é que Mário soube capilarizar isso. Mário soube articular junto com o Rui, né? Atrair os investimentos para Ilhéus. Essa é a grande diferença da gestão. E Mário é um cara que soube fazer os investimentos corretos para Ilhéus. O governador sempre pedia a Mário os projetos, que nas gestões anteriores apresentavam os projetos inadequados, inviáveis, né? E Mário não. Mário sempre prestou os projetos e executava e prestava contas. Então, essa é a grande diferença da gestão do prefeito Mário Alexandre. É que a gente percebe, Mauro, por exemplo, antes de Marão, você muito timidamente via a presença do Estado em Ilhéus. Normalmente através de Perfeito. campanha de vacinação, essas coisas que são naturais em todos os municípios baianos. Mas você não via obras, como por exemplo, Ilhéus tem hoje o Hospital da Costa do Cacau, Hospital Maternidade, a ponte estaiada, enfim. Ilhéus tem muitas edificações urbanas que advieram justamente desse compadrio de Marão com Rui Costa, de Marão com o atual governador Jerônimo, e eu acho que a diferença está naquilo que você detectou. Porque não adianta querer pedir, não adianta ter boas relações com o governador, com o presidente. O que importa na gestão pública é documento, projetos bem elaborados, projetos condizentes com a realidade das possibilidades de investimento do Estado, com a aplicação
do município em executar a obra. Você acha que isso fez a diferença? Ou seja, embora você tenha afirmado isso, mas é claro que teve um gestor para isso. Teve alguém elaborando, planejando, organizando, para que os projetos efetivamente fossem em decorrência daquilo que as circunstâncias exigiam. Ô Val, você sabe que toda obra, toda grande obra, existe a contrapartida do município, Sim, não é sim. verdade? Então, assim, a obra é executada pelo governo do estado, é. Mas vamos lá. Um projeto executivo, quem é que faz? É o município. E não tem Município. um custo do município? Tem. Então, toda obra que é feita em grande escala, se o prefeito não for buscar, por exemplo, o materno infantil, que hoje está construído, quem fez o projeto executivo foi o município. O materno infantil, o antigo regional, ia ficar um elefante branco. Foi o que o prefeito fez. Pediu ao governador Rui Costa, pela relação que ele tem, né, de uma construção de uma relação política e de amizade, ele pediu ao governador que se transformasse ali num hospital materno. Mas quem fez o projeto foi o município. Então a contrapartida do município existe. É tanto que a gestão do hospital ia ser municipal. Porque um projeto executivo daquele não é barato, Val. Então, olha só a tamanho, a relação que tem, da importância que é a parceria que o prefeito Mário teve com o governador Rui, que tem até hoje, né? Rui hoje é o ministro, né, da Casa Civil. Existe uma relação muito próxima de Mário e Rui por essa fidelidade que foi durante esses 8 anos do governo Rui Costa. E aí, existem sim os projetos que foram executados pelo governo do estado. Olha a ponte Ilhéus Pontal, né? A alça da ponte foi feita e foi projetada por um engenheiro nosso do município. Pra você ter ideia. Então, assim, muitas coisas realizadas. Olha o fechamento do canal do Malhado. Nós fechamos a primeira etapa, um convênio com a Embasa, né? E hoje já estamos na segunda etapa. Então, assim, várias obras de grande relevância para Ilhéus. Olha a Policlínica, hoje nós temos um tripé, né, da saúde ali, perto ao complexo do Costa do Cacau, o complexo de saúde. Nós temos ali o Costa do Cacau, nós temos a Policlínica e nós temos a Unidade Básica de Saúde. Então vejam o quanto nós avançamos na saúde pública em Ilhéus, né? O Costa do Cacau, a gente sabe que foi uma obra realizada pelo governo do estado, mas existem sim as contrapartidas do município. Então, se o município não tiver com condições e planejamento, não adianta, Val. Fica aí como aconteceu em alguns governos passados, que se inicia a obra, mas por falta de competência para apresentar os projetos e prestar conta dos recursos, as obras acabam inacabadas. E não é isso que o governo Mário tem demonstrado aí com grandes obras para Ilhéus. É tanto que muita gente brinca falando assim, mas o prefeito é Rui Costa. Não tem problema. Se todo governo nós tivéssemos um prefeito igual Rui Costa e um administrador como o Mário, você pode ter certeza que todas as cidades estariam outras, como Ilhéus hoje está. Você chega ali na zona sul de Ilhéus, né? Porque aquilo ali, Val, eu moro em Ilhéus há 45 anos e sou testemunha do que era a zona sul de Ilhéus. Era matagal, aquelas coisas. Não tinha nada ali, só tinha as praias, né? Ali até no condomínio Maré, ali era tudo matagal. Hoje em dia você vê ali, você olha a Orla Sul hoje, você vê o boom que deu aquilo ali, Sim. né? A ponte fez com que as empresas, os investimentos vierem para a Zona Sul. É natural A isso. ponto de terem sido inaugurados, ainda nessa gestão, né, do segundo mandato de Marão, dois atacadões, um do lado do outro. Eu achei interessante E aquilo ali, na exatamente, Zona estão Sul. vindo mais dois agora, mais dois grandes Para aquela área empreendimentos para também? aquela região ali. Então veja como é. Vamos modernizar também, padronizar as cabanas, né? Você viu que Salvador derrubaram as cabanas, o prefeito foi lá, brigou e mantivemos as cabanas lá, vão agora ser padronizadas. Então veja o tamanho de investimento que está sendo feito em Ilhéus. E aquelas pessoas que torcem o quanto pior, melhor, infelizmente vão ter que bater burro na águas, né? Vou Porque ter que engolir, não é vão ter isso? que engolir, porque a gestão tem feito seu papel. Nós vamos entregar para você agora. Mário, na inauguração da ponte, o Rui esteve lá com o Mário levou ele até ali, se você conhece ali o aeroporto ali do Sim. Opaba,
E aí mostrou aquela viabilidade toda da BA001, que ali é uma BA001. E aí houve a questão da duplicação, que iria até ali a entrada do Cepros. E não é justo, a entrada do Cepros é o início das cabanas, que vão até lá, o próximo ao Cururupi. E Mário pediu ao governador, levou pessoalmente o governador, porque o governador, viu, quando vem a Ilhéus, ele sempre vai na casa de Marão. Aí tem uma turminha que fica meio chateada com isso, porque existe uma relação pessoal de Mário com o Rui. Então, Rui, quando vem, muitas das vezes, fica lá, hospedado em algum hotel, e depois vai lá visitar Mário. Mário, várias vezes, ele esteve lá. Então, em algumas oportunidades, Mário levou o Rui para conhecer a viabilidade ali até Cururupi. E hoje está sendo realizado ali até o Cururupi a segunda etapa da duplicação da Orla Sul. E não podemos esquecer, Val, da Zona Norte. Né? É importante também que Ilhéus tem uma Zona Sul, que é cá, e a Zona Norte que vem agora com grandes investimentos do PAC, que é a FIOL. Né? Um investimento altíssimo, que não tenho dúvida que aquela região ali vai atrair grandes investimentos do poder público, seja ele estadual, municipal e privado, que é importante deixar claro. E agora mesmo o prefeito deve estar dando ordem de serviço ali de uma solicitação, de uma emenda do deputado Antônio Brito, que é o asfalto ali, que passa ali pelo Marciano. Se você conhece ali, a litorânea direto ali vai ser uma via, uma alção ali, todo asfaltado, tudo iluminação LED, vai estar tudo bem organizado. Então veja que os problemas em Ilhéus mudaram. Antigamente era o lixo, né? Antigamente era endividamento, pagava o fornecedor recebia com 90 a 120 dias, e olhe lá quando recebia. O funcionalismo público recebia através de lote, era por lote, hoje em dia paga em dias. O ticket de alimentação de 150 hoje é 630. Então, precisamos, hoje para você ter ideia, o sindicato hoje senta na mesa, negocia, no dia não tem greve. Quando foi que teve uma greve no governo de Mário? Então isso é fruto de gestão. E aí tem uma pessoa que está muito, que eu cito, que é Bento, que foi o secretário de gestão, se afastou agora, foi exonerado agora. Ele foi o mentor de tudo isso aí, né? O gestor, ele foi o mentor. Bento é um cara muito capacitado, Bento é um cara extremamente de confiança de Mário, é um cara que tem uma aceitação, não vamos dizer assim, 100%, né? Porque 100% ia ser burrice, não, mas 99% do grupo valida o nome de Bento como pré-candidato, é um cara que é capacitado, é um cara que está preparado, conhece os problemas de Ilhéus, e não tenho dúvida, Mauro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo, porque nesse próximo e último bloco, nós vamos falar de política. E é claro que o nome de Bento vai sair. Eu quero até fazer uma ressalva antes do término desse bloco. Nós éramos adversários, eu e Bento, porque eu respondo a alguns processos e ele era advogado da outra parte, sabe? É óbvio que o profissionalismo dele foi tão grande que ele não se permitiu ser submetido a essa coisa pessoal, né? Ele estava ali exercendo uma função que lhe cabia como defensor lá da pessoa que estava me acusando. Mas nós acabamos fazendo uma amizade e hoje eu sou muito amigo de Bento, gosto de Bento, torço por Bento. Inclusive, se eu votasse em Ilhéus, né? E não sei porque que eu não voto em Ilhéus, né? Pois é, já está na hora de transferir esse voto para Ilhéus. Se eu votasse em Ilhéus, não tenha dúvida que meu voto não seria secreto, o meu voto seria declarado, né, ao Bento. Mas nós vamos falar sobre política no próximo bloco. É coisa muito rápida, Mauro. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Hoje batendo papo com o Mauro que foi secretário de comunicação, atualmente ele é assessor do gabinete do prefeito Mário Alessandro Marão de Ilhéus. Nós agora vamos destrinchar um pouco a questão da política ilhéense, né? Ilhéus parece que tem 8 candidatos, né? 8 candidatos, é o Macrise, o Augustão, a Adélia, o Bebeto, o Bento Lima, quem mais me ajude aí? O Valderico, o Jabes, na verdade 7, não tem, me parece que são 8 candidatos, mas a gente vai... Não, a Macris parece que desistiu para apoiar a Adélia agora, pessoal. Bebeto também eu acho que vai desistir, e tem uns que vão ficar pelo meio do caminho, não é isso? A previsão é de que alguns desistam, né? Já era previsto isso, porque na verdade fazem parte de um grupo só. Deram assim no início a impressão de que estariam desarticulados, mas eu acho que receberam um puxão de orelha, enfim, e as coisas estão se agrupando dentro desse contexto, entre esses supostos prefeituráveis. Mas Ilhéus, ele tem um quadro hoje de eleição, Mauro, em que você não pode descartar a possibilidade de êxito, por exemplo, para o Jabes Ribeiro, que já foi prefeito 4 vezes, é um nome sempre muito lembrado, embora esteja há 2 décadas efetivamente fora da cidade, já mora em Salvador, enfim. Mas é um nome sempre lembrado, despontando bem nas pesquisas. O Valderico, filho do Valderico Reis, Valderico Júnior, é um jovem que já vem tentando aí, né, sucesso eleitoral, até agora não logrou nenhum, né, já tentou ser deputado, já tentou ser prefeito, mas também não é um nome descartado, né, do tabuleiro do jogo, né. A Adélia, recém-filiada ao PT, né, enfim, também está competitiva. O Macrise e o Bebeto, eu não creio que permaneçam candidatos. Acho que eles vão, no meio do caminho, aderir à candidatura da Adélia. O Augustão, eu acho que vai. Acho que ele deve ir por conta até de ele tem umas posições muito, tipo assim, muito independente. Creio que o Augustão deva permanecer candidato. E aí tem o Bento, né? O Bento é o quê nesse processo? Bento é Marão, Bento é o grupo, Bento é uma realidade de um Ilhéus que avançou bastante. Ou seja, Bento não é só Bento Lima. Bento traz consigo todo um processo de desenvolvimento reconhecido pela comunidade, né? A forma agradável, flexível com que Marão trata as pessoas, a deputada Sônia Galvão, enfim, está em torno de Bento todo um processo de lideranças que deve colocar ele em situação também competitiva, a ponto dele, inclusive, já estar com os 2 dígitos. Também tem o Jebson Josué, Jebson Moraes, que é do Solidariedade, né? Eu estava buscando o 8º candidato, que eu sei que são 8, e aí vem agora o Jebson, que é uma figura que eu gosto também, gosto muito do Jebson. Mas, dentro de tudo que eu falei, o que é que você acha que se enquadra dentro do que você pensa também? Val, a gente vive um processo democrático, um país num processo democrático, que todas as candidaturas hoje são postas e são colocadas para a população de uma maneira que ainda indefinidas, né? A gente sabe que Mário já está no 2º mandato, não poderá ir para a reeleição,
Então é um momento atípico que a gente está vivendo no processo eleitoral, tendo em vista que todos aí que se apresentaram não são candidatos novos. Vamos dizer novos assim, com referências, como partidos novos, como figuras novas da política. Não, todos já tiveram, já assumiram funções públicas, né? E têm as suas peculiaridades políticas. Então eu acho que o processo aí está se iniciando. Ilhéus não tem segundo turno. Eu digo sempre que a pré-campanha é o primeiro turno, e aí é o que começa a aparecer, né, algumas figuras que não apareceu ainda, porque a política em Ilhéus, ela não desponta, ela não apresenta o novo. Então é natural que as pessoas ainda estão em dúvidas, né, de quem votar em Ilhéus. Eu vejo com muito naturalidade o que está acontecendo na política em Ilhéus. Por quê? Porque nós tivemos um governo de Marão, nós estamos no governo de Mário, que se realizou muitas obras, muitas coisas. Mário não vai para o processo eleitoral de reeleição, então é natural que aquelas pessoas que se dizem de oposição, né, que começou um processo político eleitoral lá atrás, desde novembro, dezembro, que já vem fazendo uma campanha, elas tendem a ter um maior volume, né, de adesão, uma maior aceitação nesse momento, porque a gente não se preocupou em fazer a política, nós estamos preocupados em fazer a gestão. Então agora que nós estamos, Bento aí está com 30 a 40 dias que colocou o nome, é um cara que não dava entrevista, não aparecia, tinha um papel muito importante dentro do governo, mas aquela figura que se ficava sempre, né, ali tentando resolver os problemas de gestão, que muitas das vezes tinha que dizer o não, que é o papel do secretário, muitas das vezes, de administração. Então ele agora se coloca como candidato. Então é um processo natural, é um cenário novo. A candidatura de Bento tem ganhado força em Ilhéus por ter demonstrado a sua capacidade de gestão durante 7 anos à frente da Secretaria de Administração. Então a gente tem avaliado positivamente algumas situações em relação ao Bento. Em relação aos outros candidatos, a gente pode dizer, Val, que tudo pode acontecer, inclusive nada. Na política é assim, né? A gente tem visto aí várias candidaturas que tem... Você já viu aquele siri na lata? Você bota Sim, siri, parece que tem 100, sim. é um. Sim. E faz um barulho danado. Então a gente prefere ainda fazer uma gestão compartilhada, a gente fazer um processo eleitoral tranquilo. Vamos avaliar de agora em diante o cenário político. Dizem aí que estão fazendo as pesquisas, mas ninguém tem coragem de registrar. Se Né? não Diz que é registra só é para porque o bicho consumo tá interno. pegando, é isso? Então a gente tá tranquilo. Acho que os nomes que estão sendo postos aí, nenhum são novos. Eu vejo um novo Bento. Na minha opinião, Bento é um cara É novo. onde eu quero chegar. Observe bem, Bento sempre se notabilizou como técnico. Perfeito. Quase que não tinha tempo de fazer política. Exatamente. E coisa que ele está fazendo agora, de uns dias para cá. E de repente ele desponta com mais de 2 dígitos nas pesquisas, das que eu não vi poucas, eu vi umas 4 ou 5, e em todas ele está bem situado. Está ali entre os que são competitivos com mais de 2 dígitos. E o Bento, ele passou o tempo todo mais trancado no gabinete ali, elaborando projetos, Exatamente. fazendo a máquina funcionar. O próprio Marão reconhece que foi em decorrência da inteligência, da qualidade técnica do Bento que o governo deslanchou, que o governo conquistou as obras que vieram do governo do Estado, do governo da União. Então o Bento sempre foi técnico. De repente ele aparece como político. O que é que você acha que fez com que o Marão e o seu grupo escolhesse Bento como prefeiturável? Ô Val, vamos dizer assim que Bento teve um papel importante, porque Bento foi aquele cara que sempre procurou gerir a cidade junto com o Mário, né? Dar visibilidade à gestão de Marão. E a gente precisa dar continuidade a esse progresso, né? Com o novo. Porque Bento, por ser técnico, ele não gera um conhecimento político, ele gera um conhecimento técnico. Então a escolha de Mário foi acertada porque hoje a cidade precisa de um gestor.
que dê continuidade aos avanços que Mário fez. Nós tiramos a Ilhéus numa cidade que estava na UTI, né, que não conseguia pagar os salários, não conseguia pagar os fornecedores, e hoje nós estamos numa Ilhéus, numa semi-intensiva, precisando da continuidade para sair dessas dificuldades que Ilhéus ainda apresenta. Né? Então, Bento, por ser um cara técnico e conhece a cidade, está preparado, Mário pensou nesse perfil para que pudesse dar continuidade à gestão. Continuidade para o novo, porque politicamente Bento não é um cara político, é técnico. Então, acertadamente, eu acho que Mário escolheu o nome de Bento. Vejo aí com o cara mais preparado dentro desses nomes. Natural, respeitamos todas as candidaturas, seja ela de oposição ou de situação. Né? A candidatura de Bebé, de Adélia, é natural pelo processo democrático que a gente vive hoje. É natural a candidatura de Adélia, de Bebeto. Mas nós vamos ter que ter um momento que nós vamos ter que realmente definir por uma candidatura única, e não tenho dúvida que esse momento chegará e o nome de Bento será validado porque é a pessoa que está mais preparada para gerir a cidade nesse momento. Quando você fala que a cidade ainda está na unidade semi-intensiva, significa que os problemas perduram ou que há uma vulnerabilidade da cidade cair em mãos erradas? Val, os problemas em Ilhéus nunca cessarão. Os problemas em Ilhéus elas serão contínuos. Só vai mudar o problema. Antigamente, é o que eu disse a você aqui há pouco instante. Antigamente você tinha lama, as ruas eram enlamadas. Hoje em dia são buracos. Por quê? Porque nós asfaltamos. E é natural que com a chuva os buracos venham. Antigamente nós asfaltamos aí 230 ruas, que era na lama. Então, olha que o processo de problema, o problema mudou. E o Bento, ele é um cara que tem uma visão à frente dos demais. Né? Bento é um cara que conhece a cidade. Bento é de Ilhéus, Bento sempre morou em Ilhéus. Bento estudou na UESC, Bento estudou em Itabuna, aqui na FTC, mas é um cara que conhece Ilhéus desde o primeiro dia. Aliás, desde do mandato de Ângela Souza, Bento era assessor de Ângela na parte jurídica. Então, um cara que sempre morou em Ilhéus e conhece Ilhéus os problemas, e mais na gestão de Mário, pôde se aperfeiçoar dos problemas. Então, os problemas, Val, eles não vão cessar. Eles serão sempre contínuos em Ilhéus. O que muda é a característica do problema. Então, em função desse conhecimento que você tem, né, de toda a problemática de Ilhéus, você acha que Ilhéus está numa situação de vulnerabilidade, ou seja, se cair em mãos de pessoas sem qualificação técnica, o resultado será de retrocesso? É essa a avaliação que você faz? Com certeza, Val. Eu acho que a gente não pode retroceder a esses que já geriram a cidade e querem retornar. Né? A gente não pode permitir que Ilhéus volte ao que era no passado. Né? Eu vivi em Ilhéus, moro em Ilhéus, sei o que Ilhéus era há 15, 20 anos atrás. A gente vivia uma cidade sem credibilidade, a gente via uma cidade em jornais, né, em TVs com fatos negativos. Então a gente não quer que retorne. Viver uma cidade onde os professores não recebiam em dias, onde fornecedores não recebiam, onde o servidor público não tinha credibilidade no comércio. Né? Isso é horrível, Val. Claro que precisa, não estou dizendo que Ilhéus vive na cidade do País das Maravilhas, não é. Ilhéus precisa melhorar muito, precisa, sim, os problemas estão aí, estão. Somos conhecedores dos problemas? Somos. Temos resolutividade para esses problemas? Planejamento, trabalho, responsabilidade. Esse é o planejamento que precisa ter de um gestor. E esses que passaram aí, não tiveram. Todos esses que estão sendo candidatos aí, que já foram gestores, não tiveram a capacidade de gerir a cidade. Que era amigo do governador, né? Que tomava café com o governador, encontrava, mas não resolvia os problemas de Ilhéus. Então a gente não pode permitir que o retrocesso volte para Ilhéus. E o retrocesso você sabe, não sei se eu estou falando aqui, essa turminha que está lá. É isso aí. Mauro, nós sabemos que a maior liderança hoje, a maior liderança política de Ilhéus é Marão. Isso é inquestionável, todo mundo reconhece.
mas existem lideranças externas. Por exemplo, até que ponto Ulisses da Mata, Wagner, Rui Costa, Semineto pode influenciar uma vitória de um seu candidato em Ilhéus? Ô Val, eu penso da seguinte forma, nós temos, o município de Ilhéus, ele é um município importante no cenário político da Bahia. Eu acho que as decisões regionais, ela é importante para um ciclo de um processo que será construído nas eleições futuras. Ilhéus, ela não deixa de ser diferente porque é uma cidade extremamente importante. Então, eu acho que, claro, como nós dizemos, né, os caciques da política baiana entendem de forma serena e de forma objetiva qual é o melhor cenário para que a gente possa unificar o discurso, unificar a base. Eu entendo que o senador Wagner, o ministro Rui, posso falar pela nossa base, né? O nosso senador Otto, o nosso governador, eles chegarão num denominador junto com o prefeito Mário. Acho que é importante, sim, abrir as discussões, essa coisa de dizer que eu não converso com o Marão, eu não converso com fulano, eu não converso com... Isso é da velha política. A política é conversar, conversar e conversar até chegar num denominador. Ninguém faz política sozinho. Quem você acha que influencia quem? Otto Alencar influencia Rui e Wagner, ou Wagner e Rui influencia Otto? Não é questão de influência não, é o respeito, né, Val? Eu digo sempre que a capacidade de você dialogar acima de tudo, é o respeito que existiu, que existe com Otto, com Rui, com Jerônimo. É a capacidade de você discutir políticas públicas, a capacidade de você agregar, de você somar para um projeto político, não é um projeto individual. Então, eu não digo que existe a influência, existe a capacidade de dialogar. É muito fácil você conversar com o Otto, que eu já tive a oportunidade de conversar com o Otto, e ver nas palavras de Otto a sua serenidade, a sua capacidade de dialogar, a sua capacidade de entender a política. Então fica muito fácil. Com o ministro Rui, que eu também tive a oportunidade na Casa de Mário, né, conversar com ele, a gente vê a capacidade de gestão de Rui, do entendimento de Rui. Então isso fica muito fácil com essas figuras. Outro fator importante é que Ilhéus é a segunda cidade maior em gestão do PSD. São 116 prefeitos. A maior cidade governada por um correligionário de Otto Alencar é Itabuna, né, com Augusto Castro, e a segunda é Ilhéus. Você acha que isso vai pesar numa decisão de agrupamento dos aliados de Jerônimo, de Rui, de Marão? Você acha que isso vai pesar, Mauro? Ô Val, não digo que seria pesar, mas seria dialogar, né? O Otto sabe da importância que é Ilhéus para o PSD, Otto sabe da importância que é Itabuna para o PSD. Então é uma maneira simples, dialogar, eu acho que isso é importante. A palavra certa é essa. É isso aí. No momento certo, não tenho dúvida que isso vai acontecer de forma serena, tranquila. E o objetivo do grupo é unificar a base e ganhar a eleição em Ilhéus e Itabuna. É o que mais interessa a todos nós. É isso aí. Mauro, quero agradecer a sua presença conosco, dizer que o espaço vai estar sempre disponibilizado, parabenizá-lo pelos seus resultados muito, muito interessantes de gestão. Eu sou testemunha disso. E dizer que as portas vão estar sempre abertas. Bom, eu que agradeço o convite, né? Essa figura que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, porque a gente conversa praticamente diariamente, né? E eu fico muito feliz de estar aqui no seu programa. Vou marcar para Bento vir aqui. Vamos ver se depois do São João eu posso, se você me permitir uma agenda, sim, óbvio, Bento vir aqui para bater um papo com você, nosso prefeito Marão também e a nossa deputada Soane, e dizer que a gente está à disposição de Val Cabral, essa figura ilustre, sincera, de bom caráter e, acima de tudo, meu amigo. Muito obrigado, Val. Valeu, querido, muito obrigado, e obrigado também a você que sempre nos prestigia com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.